Meus irmãos, vos convido a abrir a palavra do Senhor no livro dos Juízes, capítulo número 5. Retomamos nesta noite a exposição de Juízes, capítulo número 5. Eu farei a leitura de todo este capítulo. E os irmãos acompanham com atenção, com reverência, mas, acima de tudo e principalmente, com fé, pois esta é a poderosa palavra de Deus que nos diz assim. Naquele dia cantaram Débora e Baraque, filho de Abinoão, dizendo: desde que os chefes se puseram à frente de Israel e o povo se ofereceu voluntariamente, bendizei ao Senhor. Ouvi, reis, dai ouvidos, príncipes, eu mesma cantarei ao Senhor, salmodiarei ao Senhor, Deus de Israel. Saindo tu, ó Senhor, de Seir, marchando desde o campo de Edom, a terra estremeceu. Os céus gotejaram, sim, até as nuvens gotejaram águas. Os montes vacilaram diante do Senhor, e até o Sinai diante do Senhor, Deus de Israel. Nos dias de Sangar, filho de Anat, nos dias de Jael, cessaram as caravanas, e os viajantes tomavam desvios tortuosos. Ficaram desertas as aldeias em Israel. Repousaram até que eu, Débora, me levantei. Levantei-me por mãe em Israel. Escolheram-se deuses novos. Então a guerra estava às portas. Não se via escudo nem lança entre 40.000 em Israel. Meu coração se inclina para os comandantes de Israel, que voluntariamente se ofereceram entre o povo. Bendizei ao Senhor. Vós, os que cavalgais jumentas brancas, vós que assentais em juízo e que andais pelo caminho, falai disto. A música dos distribuidores de água, lá entre os canais dos rebanhos, falai dos atos de justiça do Senhor. Falai das justiças a prol de suas aldeias em Israel. Então o povo do Senhor pôde descer ao seu lar. Desperta, Débora, desperta, desperta, acorda, entoa um cântico. Levanta-te, Baraque, e leva presos os que te prenderam, tu, filho de Abinoão. Então desceu o restante dos nobres, o povo do Senhor em meu auxílio contra os poderosos. De Efraim, cujas raízes estão na antiga região de Amaleque, desceram guerreiros depois de ti. Ó Débora, seguiu Benjamim com seus povos. De Maquir desceram comandantes, e de Zebulon os que levam a vara de comando. Também os príncipes de Isacar foram com Débora. Issacar seguiu a Baraque, em cujas pegadas foi enviado para o vale. Entre as facções de Ruben houve grande discussão. Por que ficaste entre os currais para ouvires flauta? Entre as facções de Ruben houve grande discussão. Gileade ficou da além do Jordão. E Dan, por que se deteve junto a seus navios? Asser se assentou nas costas do mar e repousou nas suas baías. Zebulon é povo que expôs a sua vida à morte, como também Naftali nas alturas do campo. Vieram reis e pelejaram. Pelejaram os reis de Canaã em Taanac, junto às águas de Megido. Porém, não levaram nenhum despojo de prata. Desde os céus pelejaram as estrelas contra Císera, desde a sua órbita o fizeram. O ribeiro Quizon os arrastou, Quizon, o ribeiro das batalhas. Avante, ó minha alma, firme. Então as unhas dos cavalos socavam pelo galopar, o galopar dos seus guerreiros. Amaldiçoai a Meroz, diz o anjo do Senhor, amaldiçoai duramente os seus moradores, porque não vieram em socorro do Senhor e seus heróis. Bendita seja sobre as mulheres Jael, mulher de Eber, o queneu. Bendita seja sobre as mulheres que vivem em tendas. Água pediu ele, leite lhe deu ela. Em taça de príncipes lhe ofereceu nata. A estaca estendeu a mão e ao maço dos trabalhadores à direita. E deu o golpe em Císera, rachou-lhe a cabeça, furou e traspassou-lhe as fontes. Aos pés dela se encurvou, caiu e ficou estirado. A seus pés se encurvou e caiu, onde se encurvou, ali caiu morto.
A mãe de Císera olhava pela janela e exclamava pela grade: por que tarda em vir o seu carro? Por que se demoram os passos dos seus cavalos? As mais sábias das suas damas respondem, e até a ela a si mesma respondia: porventura não achariam e repartiriam despojos, uma ou duas moças a cada homem? Para Císera, estofos de várias cores de bordados, um ou dois estofos bordados para o pescoço da esposa? Assim, ó Senhor, pereçam todos os teus inimigos, porém os que te amam brilham como o sol quando se levanta no seu esplendor. E a terra ficou em paz 40 anos. Vamos orar, irmãos? Feche seus olhos. Bendito Deus, eterno Pai, nesse instante nós nos colocamos diante do Senhor. Te pedimos que o Senhor seja conosco mais uma vez quando a tua palavra for pregada. Que o Senhor, ó Deus, possa trazer compreensão a esse texto. Que os teus filhos aqui nesta noite possam entender a tua verdade santa. Que eles possam, ó Deus, ser instruídos, exortados, confrontados, mas também consolados nas tuas santas verdades. Abençoa, meu Deus, a cada um daqueles que aqui se encontram. Fala aos seus corações. Não permita, ó Deus, que eles saiam daqui sem de fato ouvirem a tua voz, ouvirem o teu santo evangelho pregado. É em nome de Cristo Jesus, ó Pai, que nós choramos hoje e para todo sempre. Amém. Meus irmãos, a música faz parte da vida cristã. Nós somos lembrados e exortados e ordenados pelo Senhor de que nós devemos cantar a Ele, de exaltar os seus feitos, de exaltar os seus atributos. A música é tão importante para o povo de Deus que Agostinho de Hipona, ou Santo Agostinho, como muitos o chamam, dizia que quem canta ora duas vezes, que nós devemos então cantar ao Senhor sempre. É bem verdade, irmãos, que nem toda canção, que nem toda música que se apresenta dentro do meio gospel deve ser cantada. Nem todas as canções, de fato, vão exaltar a beleza, a majestade, a grandeza do Senhor. Alguns elementos precisam estar presentes nas canções para que elas, de fato, façam parte do louvor do povo de Deus destinado ao Senhor. Quais são esses elementos? Como é que nós podemos entendê-los? Nós entendemos à luz da palavra do Senhor. É o Senhor quem diz quais são os elementos que devem compor as canções que serão destinadas a Ele, para glorificá-lo e para exaltá-lo. Quando nós olhamos para esse texto de Juízes, nós encontramos elementos, nós encontramos aquilo que deve estar em um louvor cantado ao Senhor. Nós olhamos para o livro dos Juízes e aqui nós temos uma pausa em relação a algo que vinha sendo contado. Guerras, brigas e discussões no meio do povo de Deus. Aqui nós temos um louvor entoado por Débora, aquela que foi apresentada no capítulo 4 como uma profetisa e que lembrou a Baraque, aquele que deveria ser o libertador de Israel, de que o Senhor havia dado uma ordem para ele, de que ele então deveria guiar Israel diante de uma guerra contra o rei de Canaã e também contra o seu comandante chamado Císera. Nós vimos então no capítulo número 4 que esta batalha ela foi bem sucedida. Nós não temos os detalhes no capítulo número 4. Nós temos a forma como Débora está trabalhando em Israel, como ela se tornou uma profetisa, de como ela está orientando ao povo de Deus. Nós vemos como ela cobra a Baraque para que ele então assuma o seu posto, de que ele fuja da omissão que ele está vivendo, de que ele possa então comandar os exércitos do Senhor. Nós vimos também que há uma mulher chamada Jael, mulher de Eber, Queneu, é quem é responsável pela morte do último inimigo, Císera, o grande comandante com os seus 900 carros de guerra. Agora nós aqui olhamos no capítulo 5 o que acontece depois. Depois daquele momento, depois daquela batalha, nós temos então um louvor. Nós temos uma canção que é entoada por Débora. Ela vem aqui e ela vai exaltar ao Senhor. E ela nos mostra, irmãos, quais são os elementos que devem estar presentes em uma canção ao Senhor. Você já parou para pensar o tipo de música que você tem cantado, se essas músicas, elas de fato vão exaltar ao Senhor, vão mostrar toda a glória que há no seu ser, ou se são músicas que simplesmente vão
passar a mão no seu ego e vão transformar você em uma pessoa mais cheia de si, quando deveria colocar você diante do Senhor em adoração. Vejamos então, irmãos, quais são os elementos que constituem o louvor a Deus. Em primeiro lugar, nós veremos do verso 1 até o verso número 11, que um dos elementos que deve estar presente em um louvor ao Senhor é a exaltação à sua presença no meio do seu povo. Veja comigo, a partir do verso 1, o que é que esse texto de Juízes nos apresenta sobre a presença de Deus no meio do seu povo. Débora começa dizendo: naquele dia cantaram Débora e Baraque, filho de Abinoão, dizendo: desde que os chefes se puseram à frente de Israel e o povo se ofereceu voluntariamente, bendizei ao Senhor. Aqui é um detalhe importante, irmãos, de você compreender esse texto, porque ela já começa de uma forma positiva e favorável, dizendo que naquele dia, quando o povo do Senhor, chamado pelo Senhor para a guerra, atendeu a convocação e foi para a batalha. No verso 3, ela faz uma declaração para os reis e para os príncipes. E aqui nós temos uma dificuldade de saber se ela está falando com reis e príncipes fora do povo de Israel, porque entenda reis aqui e príncipes como líderes, como lideranças que poderiam estar se omitindo da batalha, ou poderia ser uma frase, uma mensagem destinada aos reis e príncipes inimigos de Israel. Mas o fato é que ela diz que eu mesma cantarei ao Senhor e vou salmodiar ao seu nome, ao Deus de Israel. E por que razão é que ela, então, está tão confiante em cantar ao Senhor? Por que ela está tão alegre em cantar ao Senhor? E a resposta está no verso número 4 e também no verso de número 5. Porque nesses dois versos, irmãos, nós temos algo que teologicamente deve ser compreendido. Veja, o verso número 4 diz assim: saindo tu, ó Senhor de Seir, marchando desde o campo de Edom, a terra estremeceu. Seir é o monte Seir que ficava na região de Edom. Você se lembra que o povo de Israel ele teve que fazer uma peregrinação desde o Egito até chegar na terra de Canaã. Esse percurso foi marcado por momentos de tristeza, de dor, de lamento, de sofrimento, de juízo de Deus, mas também de bondade da parte do Senhor. O Senhor abençoou o seu povo enquanto eles estiveram no deserto, 40 anos peregrinando por ali e sendo abençoados pelo Senhor. Dia após dia, o Senhor esteve então com o seu povo, cuidou de cada um deles. Débora aqui faz referência à presença do Senhor no meio do seu povo, não apenas a partir daquele instante em que o Senhor concedeu vitória frente aos inimigos. Não, ela está lembrando ao povo de Israel de que a presença do Senhor no meio do seu povo é algo muito mais antigo, algo muito mais constante do que, por vezes, eles poderiam perceber. Ela está lembrando, o Senhor esteve com vocês, o Senhor esteve no nosso meio. E vejam como é que ela descreve a presença do Senhor. A terra estremeceu. Lembre-se que quando o povo recebe as tábuas da lei por meio de Moisés, é dito que o Monte Sinai ele estremeceu. É dito que haviam raios, havia uma presença tão forte de Deus ali naquela montanha que o povo ficou assustado e com medo. Provavelmente Débora está fazendo referência a isso. Ela diz: os céus gotejaram, sim, até as nuvens gotejaram águas. Os montes vacilaram, ou seja, os montes estremeceram diante do Senhor. E aí ela cita o Sinai. Diante do Senhor, Deus de Israel. Quem é este Deus tão poderoso? Um Deus que precisa ser lembrado pela sua força tão grande que até mesmo a terra estremece diante da sua presença. Ao som da sua voz, diante da manifestação do seu poder, até mesmo os montes mais antigos então estremecem. Débora está lembrando esse Deus tão poderoso, está conosco não apenas nos dias de hoje, mas está conosco há muito mais tempo. Ele vem junto com o seu povo desde o deserto e está novamente agora em nosso meio, nos ajudando a enfrentar este inimigo. Ela diz no verso 6 qual era a situação, qual era o destino do povo naquele momento. Diz o verso 6, nos dias de Sangar, filho de Anat, nos dias de Jael, cessaram as caravanas. E os viajantes tomavam desvios tortuosos. Ficaram desertas as aldeias em Israel. Repousaram até que eu, Débora, me levantei-me por mãe em Israel. Aqui que você já perceba um detalhe importante.
ela se apresenta como mãe, e o texto fala de uma outra mãe, a mãe de Sísera, que é citada já no final do capítulo 5. Mas lembre-se deste momento em que Débora se coloca como mãe de Israel, e lembre-se também da mãe de Sísera, em como elas duas têm perspectivas diferentes sobre aquilo que está acontecendo. Débora aqui, ela exalta a bondade de Deus sobre o povo de Israel. Ela lembra que a situação que o povo estava enfrentando era uma situação extremamente difícil. Naqueles dias em Israel, eles não conseguiam mais fazer as suas viagens. Ora, nada pior do que um comerciante que não consegue mais ir em busca de mercadoria, ou que não consegue vender os seus produtos. Esta era a situação, o povo estava amedrontado, o povo estava assustado. Eles não conseguiam sair das suas aldeias, eles estavam em uma situação de perigo constante. A qualquer momento eles poderiam então ser atacados por esses inimigos tão fortes. Diz ela então que ela veio a se levantar. E diz que, no verso 8, escolheram-se deuses novos, então a guerra estava às portas. Há um detalhe, irmãos, que é preciso também notarmos, o verso 8, quando fala sobre esses deuses novos. Provavelmente ela está dizendo que alguns em Israel optaram por falsos deuses, não por deuses novos, mas por falsas divindades. Veja, Eber, Queneu, citado no capítulo número 4, o esposo de Jael, é alguém que abandona a fé no Deus verdadeiro, diferente dos seus antepassados, dos seus irmãos, e que provavelmente se voltou para a religião falsa de Canaã. Os falsos deuses estavam presentes no meio do povo, e nem todos, de fato, continuaram a confiar na presença de Deus em seu meio. Alguns em um momento, então, de aflição, alguns em um momento de perseguição, se voltam para tudo aquilo que eles imaginam que possa ser a saída, a solução, a resposta para a dor. Falsos deuses, novos deuses, falsas esperanças, enganos, tolices, que estão presentes também no meio do povo de Deus. Ela diz que não se via nem escudo nem lança entre 40 mil soldados de Israel. Você pode imaginar um exército que não consegue se proteger e que também não consegue atacar os inimigos que estão à sua frente. Esta era a situação. E que coisa, irmãos, impressionante de pensarmos, porque Juízes retrata justamente um período em que Israel está sempre guerreando. Os capítulos anteriores mostram isso constantemente. Capítulo 3, nós temos duas batalhas que são travadas. Nós temos uma batalha de Otiniel e nós temos uma batalha de Eude. Aonde está este povo que não se lembra de fato quem é o Senhor Deus de Israel? Um Deus que estava presente no meio deles, garantindo vitórias, garantindo que eles pudessem então sair diante daquela situação tão difícil, enfrentando os seus inimigos, confiando no Senhor e alcançando então vitória. Mas ela diz, não havia nenhum soldado de fato. Mas no verso 9 ela novamente se alegra, porque ela diz, o meu coração se inclina para os comandantes de Israel, que voluntariamente se ofereceram entre o povo, bendizei ao Senhor. O que é que ela está lembrando? Ela já tinha dito que o povo se ofereceu voluntariamente. E aqui ela está dizendo que os comandantes se ofereceram voluntariamente. O povo estava disposto a ir para a guerra, mas faltava liderança. Faltava quem assumisse a responsabilidade de guiá-los na batalha para que eles pudessem, então, alcançar a libertação frente aos inimigos. Mas agora aqui, ela está mostrando que isso não é mais uma realidade. O Senhor alterou essa situação porque não só despertou o povo, mas despertou também a liderança de Israel para que eles pudessem lutar a guerra do Senhor. Diante da vitória que virá, ela começa então no verso 10, no verso 11, a dizer que esta vitória, que este momento de mudança, que esta alteração na situação que estava sendo vivida pelo povo de Israel, ela deve ser cantada e contada. Que todos deveriam, aonde estivessem, lembrar daquilo que o Senhor fez por cada um deles. De que o Senhor estava no meio do povo de Israel. Quando nós olhamos, irmãos, para esta situação em que Débora ela faz toda esta exaltação ao Senhor, nós temos que pensar que muitas vezes o nosso coração ele é tentado a pensar que o Senhor não está comigo. O Senhor não está no nosso meio.
São situações que surgem na nossa vida, na qual nós somos tentados a pensar que talvez seja melhor esquecer um pouco a fé em Deus, porque a situação, o conflito que surge é muito difícil de ser enfrentado. Quando, na verdade, o que nós devemos pensar é: o Senhor está comigo, não apenas no dia de hoje, não apenas no momento que eu estou enfrentando agora, mas durante toda a minha história, o Senhor sempre esteve comigo. Em todas as situações difíceis da sua vida, em todos os livramentos que você nem mesmo percebeu, ou aqueles que você se recorda, certamente são situações nas quais você pode e deve exaltar ao Senhor. Você deve se lembrar a cada instante, a cada momento de dor que você passou e que você recebeu da parte de Deus consolo. O Senhor, Deus, é um Deus que está presente com o seu povo a cada momento difícil, a cada hora dolorosa que ele possa enfrentar. Nós podemos, irmãos, pensar que talvez o Senhor não seja sensível à nossa situação, mas isso não é verdade. Pela fé, nós contemplamos a sua presença em nosso meio. Percebemos as bênçãos que ele derrama sobre os nossos corações dia após dia. Nós devemos, então, reforçar dentro de nossa alma, dentro de nossa mente, esta verdade santa. O Senhor está comigo não apenas hoje, nesta luta que eu estou travando, mas o Senhor está comigo desde sempre, a cada momento, a cada minuto, a cada hora difícil. A sua presença foi sempre sentida em nosso meio. Não há por que, irmãos, pensarmos que o Senhor não está, de fato, a abençoar o seu povo e a conduzi-lo diante das lutas e tragédias que ele enfrenta. É certo que em um dado momento, quando a igreja canta, quando a igreja solta a sua voz em louvor ao Senhor, é um momento que reforça esta presença de Deus em nosso meio. Nós sentimos isso. Nós nos alegramos porque quando cantamos juntos, nós temos a certeza de que o Senhor está no nosso meio e que nós somos então confortados pela sua presença. E isso é importante de ser lembrado por uma coisa muito radical que acontece na vida dos crentes. Na primeira situação do problema, na primeira dificuldade, a primeira coisa que muitos fazem é pensar: Deus não está comigo, o que é que eu vou fazer na igreja? O que é que eu vou estar fazendo ali se eu nem acredito mais na presença de Deus? Mas você deve contemplar pela fé. Você deve contemplar pela fé tudo aquilo que Deus está fazendo no seu meio. Talvez você não consiga perceber, talvez você não consiga notar, mas o Senhor é quem de fato tem conduzido a sua vida, com bondade, com amor, com misericórdia. E nós um dia, irmãos, poderemos celebrar a presença de Deus conosco de uma forma clara, nítida, real. Apocalipse capítulo 21, verso 2 e 3 nos diz assim: vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. A presença do Senhor em nosso meio hoje é contemplada pela fé sentida em nosso coração. Mas um dia nós o veremos como Ele é, face a face estaremos com o nosso Cristo. Na certeza de que Ele nos deu e nos dará sempre todas as condições de enfrentarmos qualquer desafio que surja na nossa vida. Portanto, o primeiro elemento, a primeira parte do louvor deve ser a exaltação à presença de Deus no nosso meio. Mas em segundo lugar, irmãos, nós temos uma convocação para participarmos da obra do Senhor. Verso 12 ao verso 18, nós veremos isso. Veja o que é que Débora vai dizer a partir do verso 12. Desperta, Débora, desperta, desperta, acorda, entoa um cântico, levanta-te, Baraque, e leva presos os que te prenderam, tu, filho de Abinoão. Então desceu o restante dos nobres, o povo do Senhor, em meu auxílio contra os poderosos. Aqui Débora está mostrando que até mesmo ela estava em uma situação na qual ela não havia despertado. Ela não havia, de fato, entrado na obra do Senhor. Débora não era obrigada a participar da guerra. Essa era uma função dos homens. Mas aqui ela própria está mostrando que, em um dado momento, ela própria teve que ser despertada pelo Senhor. Convocada por Deus, chamada pelo Senhor para realizar a obra dele, para fazer aquilo que era necessário.
Da mesma forma, se dirigiu a Baraque, dizendo: levanta, levanta, Baraque, para que você possa, então, reverter esse jogo, para que você possa mudar esta situação. Ao que diz: leva preso os que te prenderam, tu filho de Abinoão. E então, diante daquela presença de uma profetisa e também de um líder militar, todo o restante do povo se uniu nesta batalha contra os opressores de Israel. Mas nem tudo, irmãos, é um mar de flores, como muitas vezes nós celebramos e cantamos. Nem tudo é tão bom como poderia ser no meio do povo de Deus. Porque todas as vezes em que este povo clamou ao Senhor, e Juízes faz questão de repetir isso, o Senhor graciosamente se levanta para poder ajudá-los. Vocês viram isso já de formas repetidas e continua até o final do capítulo 16. Todas as vezes que o Senhor é convocado, o Senhor então se levanta para ajudar aqueles que estão passando por situações difíceis. O que leva então a que alguns entrem na batalha e outros não. No capítulo 4, nós vimos que a omissão estava presente no meio do povo de Deus, em especial representada em Baraque. Baraque, como líder, deveria ter assumido a sua função de guiar o povo para a batalha, mas ele se esconde. Ao ponto de Débora dizer: o Senhor não comissionou você a ir para a batalha? O Senhor não chamou você para que você possa lutar? E só então, quando Débora aceita o convite de Baraque de ir juntamente com ele na guerra, é que Baraque foi. Mas Baraque assumiu o seu posto. Com um pouco de incerteza, com um pouco de dúvida, mas foi. E não apenas Baraque, mas boa parte do povo de Israel esteve junto, porque algumas tribos, elas foram para a guerra. É o caso de Benjamim, é o caso de Zebulon, é o caso de Naftali. Todas essas tribos aceitaram o desafio de irem para a batalha. Foram guerrear, foram entregar a própria vida, como diz o verso de número 31. Aliás, o verso número 18. Zebulon é povo que expôs a sua vida à morte, como também Naftali das alturas do campo. Servir ao Senhor, nesse contexto, é expor a sua vida ao perigo de morte. Você está sendo chamado para lutar a guerra santa. Os guerreiros de Israel deveriam, então, ter isso em mente. Eu vou morrer, mas se eu morrer, eu morrerei pelo Senhor. Alguns aceitam a convocação, mas outros recusam. Pelo menos 3 tribos, elas vão recusar. Ruben, Gade, Dan e Assé. Na verdade, 4. 4 tribos, então, que recusam o convite, o chamado ao Senhor. Preferem se esconder, porque certamente tinham medo de perder a própria vida na batalha. Quando nós olhamos para o Evangelho, irmãos, nós percebemos que essa convocação para lutar pelo Evangelho ao ponto de ter risco de perder a vida, não é algo restrito ao Antigo Testamento. Lucas capítulo 9, versículo 23, o Senhor Jesus, ele vai dizer: dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Quem perder a sua vida por minha causa, esse a salvará. O chamado do Senhor Jesus, diferente do que muitos possam pensar, não é um chamado simples para entrar nesta batalha. Não é uma coisa fácil de ser aceita, porque ele não faz promessas que encantam os ouvidos de um homem natural. Na verdade, é só pela ação do Espírito Santo de Deus que, de fato, nós somos, então, capacitados a entender o tamanho da responsabilidade que cairá sobre nossos ombros. Naquele dia, diante da batalha contra Císera, o que nós vimos foi que uma parte do povo de Deus, com fé e confiança, foi para esta batalha, mas uma parte não. Uma parte entendeu que era mais seguro, que era mais vantajoso ficar no seu local, na sua tribo, ficar protegido, distante do perigo. E, meus irmãos, isso é algo terrível, porque nós somos convocados por Deus a participarmos desta obra, participarmos da obra do Senhor, lutarmos a sua guerra e enfrentarmos os inimigos que serão necessários serem enfrentados. O apóstolo Paulo vai nos dizer que nós enfrentamos uma guerra espiritual.
Ele diz que a nossa guerra não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades e dominadores deste mundo tenebroso. Nós temos uma luta interna contra o nosso coração. Nós temos uma luta contra aqueles que nos cercam muitas vezes e que tentam tentar a nossa fé. Nós temos uma luta que aqui no Brasil é mais simples, mas que muitos de nossos irmãos missionários travam entregando a própria vida. Muitas vezes sem saber se conseguirão sair vivos dos países em que eles estão levando o evangelho do Senhor. De maneira que você deve perceber nesta noite que o Senhor, ele convoca o seu povo a participar da obra que ele está realizando neste mundo. Não é uma questão humanista. Não pense que agora nós vamos fazer músicas, canções que vão exaltar a participação dos crentes no meio do povo de Deus fazendo esta obra. Não, não é isso. Mas uma canção como essa tem um aspecto de lembrar a cada cristão qual é o seu papel, qual é a sua função, qual é de fato o desejo do seu coração quando você diz que quer servir a Deus. Como é que você vai servir ao Senhor? E meus irmãos, essa situação de que alguns aceitam o desafio de entrar na briga e outros que fogem, ela é muito real em nossos dias. Ela é muito comum de ser vista, porque sempre existirá aquele grupo que participa ativamente da obra do Senhor, como também haverá aquele grupo que se recusa a fazer parte da obra do Senhor. E uma coisa interessante, não é um dado do IBGE, mas eu tenho certeza que 99% do povo que não participa da obra do Senhor é o povo que mais reclama da obra que está sendo feita. Porque nunca está bom. Nunca se engaja na obra, nunca participa da obra. Lá no Ceará o pessoal dizia assim, não dá um prego numa barra de sabão. Não sei se vocês têm esse costume de dizer essa expressão aqui. Mas é aquela pessoa que está lá, deitada na rede, reclamando de tudo, e que não tem coragem nem motivação para fazer nada, mas é o primeiro a reclamar. É o primeiro a criticar. É o primeiro que diz que a igreja não está bem, quando ele próprio nunca se coloca no campo de batalha e vai guerrear na obra do Senhor. O Senhor nos lembra, irmãos, que esse não deve ser o padrão. O padrão deve ser que todo povo de Deus participe da obra do Senhor. Todo o povo de Deus deve estar engajado em levar o evangelho de Cristo àqueles que ainda não conhecem a Cristo como seu Senhor e Salvador. Toda a igreja é chamada. Todo o povo de Deus é convocado para participarmos da obra do Senhor. Não fique pensando que isso é responsabilidade apenas do seu pastor. Não fique pensando que esta é uma responsabilidade que deve cair apenas nos ombros da liderança da igreja. Não fique pensando que o Senhor acha bonito quando você é uma pessoa que critica abertamente todo o trabalho que está sendo feito na igreja. O Senhor nos chama não para criticar. O Senhor nos chama não para ficarmos sentados observando a obra sendo feita. O Senhor nos chama para atender a sua voz, a sua convocação, a sua ordem para que entremos nesta guerra, realizando a sua obra, participando ativamente do seu trabalho. Mas em terceiro e último lugar, irmãos, nós veremos o último elemento que deve estar em um louvor ao Senhor, a celebração dos seus atos de justiça. Nós veremos isso agora na parte final do versículo 19 até o versículo número 31. Vieram reis e pelejaram os reis de Canaã e Taanac, junto às águas de Megido, porém não levaram nenhum despojo de prata. Aqui Débora faz questão de dizer que houve uma intensa batalha. Muitos talvez pensaram que Israel sairia derrotado e humilhado daquele campo de batalha, afinal era uma luta difícil. 900 carros de guerra. Eles estavam encurralados, não conseguiam se proteger nem atacar. Mas algo mudou naquela situação. O algo não é o acaso, mas Deus que vai providenciar os meios para que Israel então possa vencer aquela batalha tão difícil. Nós não temos os detalhes da batalha no capítulo número 4, mas no capítulo número 5 nós temos. O que é que você faz quando o seu carro está atolado? Quando você é surpreendido por uma grande chuva
quando você está rodando aí por uma estrada de terra e de repente o seu carro atola. Você precisa descer do carro. E nesse momento você não estará mais tão protegido quanto estaria no seu carro. Pois bem, é isso que vai acontecer neste momento. O povo de Israel vai para a batalha e eles estão em uma situação de desvantagem, porque eles não possuem este material militar que Sísera e os seus soldados possuem. Eles não têm carros de guerra. Eles vão ficar expostos e eles certamente seriam mortos se não fosse o fato de que o Senhor vai agir naquele momento. E aqui, irmãos, não há como não recordar do que acontece lá em Êxodo. Na nossa liturgia aqui, nós lemos o verso 1 e o verso 2 e 3 de Êxodo 15, quando Moisés ali vai entoar um cântico ao Senhor. Vai lembrar ao povo, a partir daquele instante, como o maior exército da terra foi destruído. O mar vermelho se abre, o povo de Israel passa, mas em seguida o exército de Faraó é destruído por estas mesmas águas. A mão do Senhor conduziu o mar para que ele pudesse ser o instrumento a destruir um grande exército. Aqui, mais uma vez, a mão do Senhor, usando da sua criação, faz com que um grande inimigo seja derrotado. Os cavalos e os carros de guerra, eles não conseguiam se mover, tornaram-se presas fáceis nas mãos dos soldados de Israel. E naquele dia o Senhor, então, destruiu a todos os inimigos que se levantaram no tempo de Débora e de Baraque. O Senhor executou justiça e juízo sobre os seus inimigos. Débora vai exaltar no verso 24 a mulher de Éber, Jael, que foi a responsável por destruir o último inimigo. Sísera foi morto naquele dia. E uma coisa, irmãos, que é importante. Não tenha aqui um olhar de misericórdia em relação a Sísera, porque Sísera é uma representação de todo o mal que seria posto contra Israel. E nós vemos isso quando as palavras da mãe de Sísera, elas são relembradas aqui. Verso 28. Lembra-se de Débora, a mãe de Israel, ela exalta ao Senhor pelos seus feitos de justiça. Ela não fica festejando o fato de que se Israel fosse para a guerra, Israel destruiria as pessoas que ali estariam, que Israel traria humilhação sobre mulheres e crianças, ou de que Israel conquistaria os despojos que faziam parte de um povo inimigo. Ela exalta aquilo que Deus faz pelo seu povo, o livramento que vem. A mãe de Sísera, ela tem um olhar bem diferente. Ela é uma espécie de feminista dos nossos dias, que é a feminista que só se for de esquerda é que a gente defende. Se for de direita, pode passar por cima, que não presta não. Ela diz assim no verso 28. Olhava pela janela e exclamava pela grade, por que tarda em vir o seu carro? Por que se demora os passos dos seus cavalos? Ela estava achando um pouco demorado o fato de Sísera ainda não ter aparecido. Diz o texto que as mulheres mais sábias, as suas damas, respondiam, e ela própria também dizia. Verso 30, porventura não achariam e repartiriam despojos? Na guerra, aquilo que o soldado vencedor encontrasse, ele pegava para ele. Então, se ele encontrasse tecido, joias, pratas, algum utensílio que ele gostasse, ele ficaria com esses despojos. Mas não apenas isso, é lembrado pela mulher que é aqui sem nome, mas que é a mãe de Sísera. Ela vai dizer, 1 ou 2 moças a cada homem. Essa mulher está aqui dizendo que no meio desta batalha, que ela confia plenamente que seu filho conseguiria sair vitorioso, algo aconteceria. Não apenas despojos materiais seriam adquiridos, mas também despojos humanos. Ela está dizendo que 1 ou 2 moças para cada soldado do exército de Sísera. Essas moças, então, seriam levadas em cativeiro, se tornariam escravas destes soldados de Sísera. Veja que mulher bondosa, veja que mulher preocupada com a outra, do sexo semelhante ao dela. Ela não tem um pingo de humildade ou de misericórdia, ela simplesmente pensa, o meu filho é vitorioso, certamente. Ela não tem dúvidas de que o Senhor será derrotado.
E ela não tem dúvidas também de que o povo de Israel sofreria uma humilhação terrível, ao ponto de suas mulheres serem levadas como escravas, como objetos, depois da batalha. Verso 31, nós temos a afirmação que ela vai conhecer um dia. Assim, ó Senhor, pereçam todos os teus inimigos. Todos os inimigos do Senhor vão perecer. Todos aqueles que se levantam contra Deus e contra a sua igreja, um dia serão alvos do seu juízo, da sua justiça. Os crentes, irmãos, como diz aqui o verso 31, serão diferentes, eles brilharão como o sol, quando se levanta no seu esplendor, e a terra ficou em paz 40 anos. O que nós vemos nesse texto é que o Senhor, ele trouxe para aqueles que se levantaram contra ele justiça e juízo. Às vezes o nosso coração, irmãos, ele pode se perturbar com as injustiças deste mundo. São casos de violência, são casos de assassinatos terríveis, são situações que homens e mulheres são colocados de forma covarde para sofrerem. São crentes que estão pregando a palavra do Senhor e que encontram a morte diante de perseguidores cruéis. E nós podemos, por vezes, pensar, aonde está o Senhor? Por que o Senhor não se levanta? Por que o Senhor não age para defender o seu povo? Olha, eu quero dizer uma coisa. Esse não é um pensamento apenas seu. Apocalipse, capítulo 19, Apocalipse nos lembra que diante do trono do Senhor, no capítulo 4, nós temos as almas daqueles que foram mortos por causa de Cristo, e eles ficam lembrando ao Senhor, até quando o Senhor não trará juízo sobre aqueles que derramaram o nosso sangue. Nesse instante, nos céus, muitos daqueles que morreram por causa do Evangelho estão dizendo, até quando, Senhor? Até quando o Senhor não trará justiça e juízo sobre aqueles que nos mataram? Um dia a justiça do Senhor será vista neste mundo. Um dia, como diz Apocalipse, capítulo 19, verso 11, vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga e peleja com justiça. Esse cavaleiro é Cristo Jesus. Um dia toda a terra, como nós aqui cantamos, verá a glória de Cristo. Os reis da terra se prostrarão. Porque o Senhor reina hoje. Não é uma questão de que o Senhor um dia vai reinar, o Senhor já reina hoje. Nós temos esta certeza que deve acalmar o nosso coração. Talvez, meu irmão, você tenha perdido um pouco da fé neste mundo, e eu entendo. Até porque você não deve colocar a fé no mundo, mas em Cristo. Coloque a sua fé e esperança no Senhor Jesus, na certeza de que um dia nós veremos um outro mundo. Uma outra realidade diante dos nossos olhos. Um mundo de paz, um mundo sem guerra, um mundo de crentes que servem ao Senhor e que se alegram na sua santa presença. Um dia nós veremos o céu se abrir e o nosso Cristo retornando em glória. Esse será um dia marcante porque todos os joelhos irão se dobrar frente ao leão de Judá. Neste dia, nós todos vamos declarar, crentes e descrentes, eis o verdadeiro Rei. Eis o Senhor dos Senhores. Que dia bendito, que dia glorioso para os crentes. Para aqueles que ainda não entregaram o seu coração a Cristo, o que nós podemos afirmar, à luz da palavra de Deus, é que todos aqueles que ainda não colocaram o seu coração no Cristo Redentor, encontrarão da parte de Deus não misericórdia, mas juízo. E nessa noite, o Senhor então nos chama, nos convoca a colocarmos a nossa fé e esperança nesse Cristo, justo, fiel e verdadeiro, que trará neste mundo aquilo que nenhum governo, nenhum governante, nenhum partido jamais conseguirá. Justiça verdadeira e eterna. Essa é a nossa confiança, irmãos. Alegre-se nisso. Alegre-se nesta certeza de que um dia você verá os céus abertos
e o seu rei retornando em glória. Alegre-se um dia, você ouvirá ele dizendo: sejam bem-vindos ao reino de meu Pai. Essa deve ser a nossa esperança. Essa deve ser a nossa confiança. Esse deve ser o louvor a ser entoado pelos nossos lábios. Nós temos alguns conselhos práticos, irmãos. Alegre-se pelo fato de que Cristo está ao seu lado. Você que está enfrentando problemas, você que está enfrentando dificuldades, você que está passando pelo vale da sombra da morte, se o seu coração está mergulhado na dor, na aflição, na incerteza, na tristeza, esse é o momento de você, mais uma vez, recordar daquilo que Deus tem feito na sua vida, de como o Senhor tem abençoado o seu coração, de como o Senhor tem guardado você. Olhe para Cristo e entenda Ele não como um opressor, mas como um bom pastor. Um bom pastor que cuida de cada um dos seus servos, e isso não começou de hoje, de agora. Isso é presente na sua vida desde o dia que você nasceu. O Senhor tem cuidado de você. Conduziu você pela graça até que você encontrasse o Evangelho e fosse então rendido aos seus pés como um servo santo e fiel. É o cuidado de Cristo na sua vida. Não se deixe abater pelos momentos de incerteza, dor, mas confie no Senhor. Saiba que Ele guardará a sua vida, que Ele protegerá o seu coração, de que Ele abençoará você. Em segundo lugar, meu irmão, envolva-se na obra do Senhor. Envolva-se na obra do Senhor. Pastor, eu não sei como, sabe? Porque semana após semana eu relembro você. Quarta-feira, 19h30, o que é que você faz? Vai assistir um jogo do Flamengo. Vai comer espetinho na praça. Vai se divertir e praticar algum tipo de esporte. Não, você vem para a igreja. Você vem para a igreja. Isso é fazer parte da obra de Deus. Domingo pela manhã, você não vai para um riacho, não vai para um açude, não vai para uma piscina. Você vem para a igreja também cultuar ao Senhor. Envolver-se na obra do Senhor não é uma opção. É uma obrigação de cada crente. É uma ordem dada por Deus. E, meu irmão, se você está negligenciando isso, saiba que o Senhor um dia cobrará você. Saiba que um dia o Senhor vai perguntar: por que é que você não saía para evangelizar com a sua igreja? Por que é que você ficava em casa no dia de culto? O que é que você vai dizer para ele? Algo mais importante você tinha para fazer? Se tinha ou se tem, eu lhe dou um conselho nesta noite e guarde no seu coração com todo carinho. Arrependa-se, porque você está vivendo em pecado. Arrependa-se enquanto é tempo. Porque misericórdia da parte de Deus tem um prazo, um limite. Porque se você insiste em ser desobediente a Deus, avalie seu coração. Faça uma análise. Se você, de fato, crê no Senhor, ama o Senhor e tem servido ao Senhor. Observe como tem sido o seu proceder. Como você tem tratado a obra de Deus? Como é que você tem se comportado em relação ao Evangelho de Cristo? Aquela velha frase: estamos dispostos a sofrer pelo Evangelho? Sim, pastor. Não, irmãos, não estão. Porque se estivessem, não seria apenas 12 pessoas levando mini-bíblias por estas ruas. Seria toda a igreja. Pastor, nós não temos tempo. Nunca vi nenhum irmão da igreja me chamando, dizendo: pastor, vamos fazer um evangelismo no domingo. Porque ninguém trabalha. Desculpas e mais desculpas, ausências e mais ausências, pecado e mais pecado. A obra do Senhor é uma ordem dele para toda a igreja, não apenas para o pastor, e nem apenas para aqueles que dizem ter tempo, mas para todos nós. Em terceiro e último lugar, não perca a sua fé na justiça de Cristo Jesus. Um dia este mundo de fato conhecerá a justiça do Senhor. Juízes corruptos se levantam, políticos corruptos se levantam, criminosos parecem se dar muito bem, perseguidores da igreja riem à toa, assassinos se divertem
enquanto famílias sofrem pela dor e pelo luto daqueles que se foram de forma cruel nas mãos de pessoas covardes. Tudo isto é uma realidade, tudo isto é uma verdade, mas não apaga a maior verdade que a Bíblia nos apresenta. Cristo Jesus reina. Ele está reinando. Não perca a sua confiança nesta certeza tão bendita. O Senhor está reinando. E um dia, todos, sem exceção nesta terra, o verão como rei. O dito ateu, aquele que é uma pessoa que rejeita Cristo como Deus, um muçulmano, todos eles se curvarão diante de Cristo e dirão: eis o Senhor, eis o Rei dos Reis. Que o Senhor, meus irmãos, aplique em nossos corações estas verdades santas. Que o Senhor nos desperte, que o Senhor nos acorde, que o Senhor nos faça, de fato, entrar nesta guerra, louvando o seu nome. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Santíssimo Deus, eterno Pai, te pedimos que o Senhor seja conosco nesta noite mais uma vez. Que aplique em nossos corações estas verdades aqui pregadas. Nos faz, ó Deus, entendê-las. Nos faz, ó Deus, conservá-las em nossa alma, em nossa mente e em nosso coração. Ó Deus, faz com que o teu povo possa louvar a Ti por aquilo que Tu és. Que eles louvem o grande Deus que nos salvou. É em nome de Cristo que nós assim oramos, hoje e sempre. Amém.